Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a autorização de residência CPLP, sobre renovação, prorrogação, reagrupar, nacionalidade portuguesa, utilizar para trabalhar, para viajar, para abrir conta bancária, para fazer empréstimos e utilizar de uma maneira geral aqui em Portugal. Então, se você quer saber sobre tudo isso, acompanhe esse vídeo. Primeiro, vamos falar sobre prorrogação e renovação. Então, antes de iniciar, preciso te explicar o que é cada um desses termos. Renovação é quando você tem uma data no seu documento e você quer trocar essa data, você quer renovar para que ele tenha uma duração maior. Então, digamos que a sua CPLP ela vença no dia 30 de junho de 2024 e você quer que ela valha até ano que vem, ou seja, renovar por mais um ano. Então, você solicita a renovação do documento e ao invés de continuar com a data de 30/6/2024 no seu documento, ele passa a ter 30/5/2025 no seu documento. Agora, quando falamos em prorrogação, o seu documento ele venceu, mas por um decreto-lei, que neste caso falamos do 41A de 2024, ele continua válido por mais tempo. Então, se a sua CPLP, nesse caso, vencesse no dia 30 de maio de 2024 e você está com ela vencida, mas sai um decreto-lei que estende a validade dela, ou seja, prorroga a validade dela, na sua CPLP vai continuar contendo 30/5/2024, mas por um decreto-lei ela vai passar a valer até 30/6/2025, como é o caso do decreto atual que prorrogou as validades. Então, nesse momento, não é possível fazer a renovação da sua CPLP porque o governo ainda não dispôs de um sistema para que você possa fazer isso. Então, nesse momento, a única forma de você continuar utilizando a sua CPLP é por meio da prorrogação pelo decreto. É muito importante você ter atenção nisso, porque quando o governo liberar essa renovação, provavelmente vai ser no portal oficial da CPLP, que é cplp.cef.pt. Futuramente, eles podem acabar trocando para cplp.aima.pt, mas por enquanto é ainda cplp.cef.pt. Tome cuidado porque tem muitos sites fraudulentos por aí, muitas pessoas criaram sites falsos e estão mandando para as pessoas, e aí você acaba pagando uma taxa e essa pessoa embolsa essa taxa e some. Além disso, elas pegam os seus dados e seus documentos e utilizam para aplicar golpes e cometer crimes. Então tome cuidado, só acesse sites oficiais da AIMA. Mas como que eu vou saber se o site que eu encontrei ele é oficial? Você vai acompanhar pelo aima.gov.pt ou até mesmo pelo Facebook da AIMA, mas é mais seguro comprar pelo aima.gov.pt, porque lá eles vão postar quando eles forem possibilitar a renovação da CPLP. Então, por enquanto, não tem essa possibilidade, você só consegue utilizar ela com validade estendida pelo decreto 41A de 2024. Em decorrência dessa questão da validade, vale a pena a gente já entrar aqui na questão de viajar. Todo mundo sabe que a CPLP não é bem aceita fora de Portugal, nos países da Europa, justamente porque a União Europeia não a reconhece como um documento oficial. Justamente porque foi criado um modelo base para os países integrantes à União Europeia utilizarem quando forem regularizar os imigrantes. E a CPLP ela não segue nem um pouco o modelo oficial. Então, sendo assim, eles têm uma motivação legal sim para não aceitarem a CPLP, infelizmente. Portanto, se você vai viajar para países da CPLP mesmo, seu país de origem, para o Brasil, para Angola, enfim, esses países da CPLP, provavelmente você não vai ter nenhuma complicação tanto na saída quanto no retorno, porque para Portugal a sua CPLP está válida. Mas se você tentar utilizá-la para ir na Itália, na França, na Espanha ou em outros países e passar por um controle de fronteiras, pode ser que não aconteça a mesma coisa. Justamente porque eles realmente não são obrigados a aceitar a CPLP, muito menos fora do prazo de validade, mesmo que exista um decreto no território português que prorrogue a validade. Então, sendo assim, é arriscado você viajar com ela nesse momento. Mas se você precisar viajar para o seu país de origem, você pode sim fazer isso, justamente porque para Portugal você vai estar legal e para o seu país de origem também. Então você não vai ter nenhuma complicação nessa viagem. E vai ter fundamentos para poder debater com a autoridade se acontecer algum problema. Então, quando entramos nessa questão do problema, entramos na questão do cartão de residência. Quando é que a CPLP, o título de residência administrativo, vai se tornar um título de residência daquele habitual, que é um cartão de residência? Infelizmente, não há datas de quando isso vai acontecer, justamente porque sequer o governo oficializou essa informação. O que aconteceu é que, quando eles fizeram aquelas 41 medidas para melhorar a imigração, eles falaram sobre a importância de melhorar a CPLP e não de cancelá-la. Então, sendo assim, provavelmente eles vão tornar um cartão, mas se realmente vão e quando vai acontecer, não tem nenhuma previsão, até porque só existem rumores. E como a gente sabe, nesse momento a AIMA está com muitos processos pendentes, até inclusive a AIMA anunciou que iria fazer greve ali com relação às horas extras, porque não estavam recebendo os pagamentos, e a situação é que vai e volta a greve, vai e volta a greve, justamente por conta da falta de pagamentos dos ordenados dos prestadores de serviço.
Pense você trabalharia de graça e não receberia? Os trabalhadores da AIMA também não querem fazer isso. Então a realidade é que falta mão de obra e a mão de obra que tem não está sendo bem remunerada nas horas extras. Além disso, todos os dias aumentam os processos, porque todos os dias entram novos imigrantes. Então, se você parar para pensar, olhando o cenário atual da imigração, o cenário da AIMA nesse momento, provavelmente eles não vão liberar o cartão tão cedo, porque eles teriam que reorganizar todas as agendas de entrevistas para poder atender as pessoas que têm a CPLP. Mas nunca se sabe, vai que de repente amanhã eles já fazem isso. Então, a realidade é que você tem que ficar acompanhando o site da AIMA, porque é lá que vai sair essa notícia. Não veja blogs, blogueiros, YouTube, Instagram. Tudo isso é para te trazer uma informação possível ou uma informação atual. Mas só o site da AIMA é uma fonte oficial de informação, porque é lá que vai sair quando for possível você fazer o agendamento do seu cartão de residência em formato físico da CPLP. Agora sobre reagrupamento familiar. A gente sabe que desde que surgiu o portal de reagrupamento familiar no portal da AIMA, que você consegue aceder e poder reagrupar toda a família por ali, já se vem falando a importância de poder reagrupar com a CPLP. Mas por enquanto a AIMA ainda não aceita reagrupar com a CPLP. Mesmo que você agende entrevista, mesmo que você entre pelo portal, eles não estão aceitando. É só realmente com o cartão de residência tradicional que eles estão aceitando. Então, por hora, você tem que aguardar, acompanhar os canais de comunicação, porque quando isso for possível, vai ser disposto isso em informação oficial. Lembre-se de acompanhar também o meu perfil no Instagram, porque lá eu vou postar também pra vocês nos stories quando isso acontecer. E diferentemente dos canais de notícias, eu não posto nada que não seja real e oficial, que eu não esteja realmente confirmando com a autoridade, porque eu sei quanto de matéria sensacionalista que tem sobre a CPLP e sobre todos os tipos de autorização todos os dias. Então, eu sei o quanto é pesado ter que lidar com isso todos os dias, acreditem. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas querendo confirmar informações que foram sensacionalistas. Então acompanhe meu perfil, que meu intuito é trazer informações oficiais pra vocês, tá? Agora sobre nacionalidade portuguesa. A RCPLP, por mais que ela seja um papel, seja um certificado de título de residência administrativo, ainda assim, ela é uma autorização de residência, como o próprio nome já diz. Então, sendo assim, conta sim para a nacionalidade portuguesa. Então, a partir do momento que você tem a sua RCPLP, você está sim contando para a nacionalidade portuguesa. Agora, sobre o tempo que passou em análise, ou sobre o tempo que você ficou com a sua manifestação de interesse antes de pedir a CPLP, ou outras questões do gênero, a gente ainda não sabe se vai ser possível contar ou não para o tempo de residência. Justamente porque a legislação ela mudou em abril, mas ainda falta regulamentar de como que isso vai ser feito na prática. Tanto é que a conservatória disse que aceita os pedidos que a pessoa tem 5 anos de residência sem ser os 5 anos de residência legal, contando o tempo da manifestação de interesse ou contando o tempo que ficou em análise a CPLP, mas que não vai aprovar já. Ela vai deixar em espera até que saia o decreto que regulamente a nova alteração da lei. Então, por enquanto, não é possível solicitar nacionalidade contando o tempo em que você está aguardando a sua autorização de residência. Mas, a partir do momento que você teve a sua CPLP emitida, você já conta para a nacionalidade. Sobre trabalhar com a CPLP. Por lei, a sua autorização de residência ela é válida em território nacional e você pode sim trabalhar aqui em Portugal. Seja como profissional independente, com contrato de trabalho, abrindo empresa, você pode. A lei permite isso. Agora, tem sim empresas que têm receio de contratar pessoas com a CPLP por terem medo, simplesmente por desconhecimento do que seria essa lei, simplesmente por não saber como é que vai ser o futuro, se elas vão ser canceladas ou não, porque não sei se você sabe, mas a União Europeia já processou Portugal por conta da CPLP. Então as empresas têm esse medo de em algum momento a CPLP deixar de ser válida, mas a realidade é que jamais isso vai acontecer. Portugal jamais simplesmente cancelaria todas as autorizações. Isso é completamente improvável, mas o medo é real. Então tem muitas empresas que não contratam por ter a CPLP, mas tem muitas que contratam. Então, se você não conseguiu em uma, vai em outra que você vai conseguir. Agora, sobre abrir conta bancária e fazer empréstimos. Quando falamos sobre abrir conta bancária, vai depender muito de cada banco. Tem bancos que não se importam de ser a CPLP, inclusive aceitam até mesmo sem nenhum tipo de documento, como, por exemplo, o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, algumas agências do Montepio. Então, depende muito do banco e da agência bancária que você vai. Tem bancos como o Active Bank que sequer abrem se você não tiver o título de residência. Tem agências do Active Bank que aceitam a CPLP e outras que não. Vai depender muito da agência que você vai. Se você não conseguir em uma, vai em outra, não desiste de primeira. E se eventualmente a pessoa que fizer a abertura para você não quiser abrir por conta da CPLP, peça para abrir como não residente mesmo. Indica ali os endereços do seu país de origem. Depois que a conta estiver aberta, você muda o endereço, não tem problema. Inclusive o banco faz isso plenamente, sem qualquer complicação. Então não desista de ter a sua conta bancária porque essa é impossível. Agora sobre empréstimos e financiamentos. A CPLP em si não é algo que vai
totalmente impossibilitar esse acesso. A gente já soube sindicatos que foram negados justamente pela CPLP, mas não era só isso. Era também a questão dos comprovativos de rendimentos, era o tempo que estava aqui em Portugal, a validade da CPLP também importa, porque pensa comigo, digamos que você vai fazer um empréstimo que você vai pagar em 4 anos. A sua CPLP é válida por 1. Então, basicamente, você está indicando para o banco. Olha, banco, eu quero fazer um empréstimo por 4 anos, mas eu só vou morar aqui por 1. Então, assim, não é muito seguro para o banco. Então, não é muito uma questão da CPLP ser o papel, mas sim da baixa validade que ela tem. Uma validade tão curtinha que acaba trazendo insegurança para o banco. Porque, afinal de contas, você não tem autorização durante todo o período do financiamento ou do empréstimo. Então, é isso que prejudica o empréstimo ou financiamento. Não é a questão da CPLP ser um papel. Mas, ainda assim, tem muitos bancos que fazem empréstimo. Inclusive, tem um muito bom que eu posso recomendar para vocês, que é o Credibom. O Credibom é um banco que, inclusive, tem taxas de juros muito boas. Eu não tenho qualquer parceria com eles, tá, gente? Eu simplesmente só consegui financiamento por lá. E conheço várias pessoas que conseguiram. Mas eu já tentei, por exemplo, na Active Bank, já tentei na Millennium, já tentei na CGD e nunca consegui, mesmo tendo uma duração de validade muito maior, mesmo não tendo a CPLP, que a minha autorização é a normal, é a tradicional, né? A realidade é que depende muito do banco. Tem bancos que são mais tradicionais e outros que são mais tranquilos. Então, se você não conseguir, vai em outro, não desiste. Então, em resumo, a CPLP vai depender de onde você está e com quem você fala para usá-la na prática. Tem lugares que você vai ter uma aceitabilidade plena, nunca vai se incomodar com aquilo. E tem lugares que você não vai conseguir fazer nada, que vai ter um monte de limitação. Então, se você não consegue num lugar, vai em outro. E se você consegue naquele lugar, espalhe para outras pessoas saberem. Porque às vezes você tem aquele conhecimento que outras pessoas não têm e isso vai ajudar outras pessoas. Então, espalhe a informação correta, é claro, e completa. Não passem informações parciais, porque isso atrapalha muito. Então, vão lá e falem, olha, eu tenho a CPLP, a minha CPLP está válida, eu tenho ali comprovativo de rendimento e eu consegui empréstimo nesse banco. Recomendo. Entendeu? Então, trago a informação de maneira completa para que as pessoas que precisam da mesma coisa que você possam também ir nesse lugar e poder aproveitar aquele mesmo benefício que você. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado você, espero ter esclarecido sobre a CPLP. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir aqui o canal, me seguir também no Instagram, porque lá eu posto com mais frequência, que é só uma vez por semana, mas lá é 2 vezes e eu apareço nos stories também. E às vezes faço lives. Então aproveita que o conteúdo ele é gratuito e pode te ajudar muito na sua vida. Um grande abraço!